O curso de projeto de veleiro pretende ser completo na abrangência do estudo hidrostático e de estabilidade e de desenho do veleiro. É mostrado todas as dimensões principais e como medi-las. Os coeficientes de forma, que indicam muitas características da embarcação, são também abordados. Mostra-se como é a evolução do projeto de veleiros. Uma espiral em que às vezes você tem que voltar para estabelecer novas condições e continuar de volta numa sequência que vai espiral, tendendo para o término do projeto. É estudado o escoamento em torno do casco, é estudado a resistência ao avanço, que é a força necessária para a embarcação atingir várias velocidades, e quais são os componentes nessas velocidades das diversas resistências. Resistência viscosa, basicamente é de atrito, tem outras, mas a mais importante é de atrito. A resistência de onda, que é uma característica de toda a embarcação, porque ela atravessa dois meios, ela está metade no meio líquido e metade no meio gasoso, que é o ar, e a passagem da embarcação entre esses dois meios provoca distúrbios de pressões que causam ondas. Essa resistência de ondas é que o veleiro causa, as ondas que o veleiro causa, não é as ondas de mar. Visto de uma forma importante para o projeto, o tipo de formação de onda, ondas longitudinais, ondas transversais, ondas de proa e de popa, porque elas têm influência na resistência de onda. De acordo com a velocidade do veleiro, ele forma ondas que são comuns sempre a todos os barcos em velocidades respectivas, que são mostradas em a sua concatenação através do número de Froude. Então, todo veleiro, na sua formação de ondas, forma sempre na mesma velocidade o mesmo tipo de formação de ondas, né? Isso é interessante porque se a gente sabe mais ou menos a velocidade de determinada formação de onda, é só olhar para o perfil do casco, você sabe mais ou menos a velocidade. Por exemplo, essa aqui é uma formação característica de velocidade máxima do veleiro, né? É uma crista na proa, uma crista na polpa. Então você sabe, você olhando para o veleiro, ele tem uma crista na proa e uma crista na polpa, você sabe que ele está na sua velocidade máxima. A curva de resistência total, que é a soma de todas as resistências, de atrito, de onda e outros tipos de resistência, ela tem essa característica aqui interessantíssima. Ela aumenta, de repente ela dá uma estabilizada, aumenta bem devagarzinho, depois há um incremento de resistência, aumenta a força que você tem que fazer, dá uma nova estabilizada, sobe, chega a um ponto em que a subida é bem acentuada. Para veleiros, a gente admite que ele consiga chegar em torno de 0,4, o número de Froude, que é a razão entre V, a velocidade do veleiro, e a raiz quadrada do comprimento do veleiro vezes a aceleração da gravidade. A resistência, todas as resistências, elas são formuladas, existem fórmulas, desde que a embarcação esteja dentro de determinados parâmetros, né, comprimento, boca, etc., nós podemos aplicar uma série de fórmulas. Essa aí é apenas uma delas. Então, com essas fórmulas, a gente pode testar o nosso veleiro, né? Você pode modificar o comprimento, a posição do centro de empuxo, o coeficiente prismático, a área de linha d'água, o volume do casco, e você vai testando e você vai chegando a um veleiro que tem a menor resistência, então ele irá andar a uma velocidade maior com menos força. Então, essas fórmulas anteriores, elas são, na realidade, um verdadeiro tanque de prova matemático. Abordamos aquilo em toda a sua teoria, Mostramos fórmulas, calculamos uma possível força lateral desenvolvida pela quilha, estudamos a forma da quilha,
chegou-se à conclusão de que a melhor distribuição de força na quilha é uma distribuição elíptica. Mas não adianta você fazer uma quilha de forma elíptica, porque ela não vai fazer uma distribuição de forças elípticas. Existe uma modificação nessa forma de elipse para que ela possa fazer uma distribuição de forças adequada. Tudo isso é mostrado, tudo isso é calculado. Aparentemente, as terminações no extremo final da quilha, na base da quilha, pode parecer que o arredondado é melhor, só que não é. Então isso é estudado, levado ao extremo. Isso aí pode acarretar uma série de problemas, não só a diminuição da efetividade da quilha, mas também problemas de vibração e etc. Estudamos os bulbos, né? Vemos qual é a melhor forma do bulbo, como ele se comporta. Essa aqui faz parte do estudo numérico da quilha. Qual é a força que ela desenvolve, qual a resistência que ela faz. Os términos, né, da quilha, a parte de trás da quilha e do leme também, é estudado. E a gente vê qual é a melhor terminação do perfil da quilha e perfil do leme. Vocês vão se surpreender. É estudado toda a interação das velas com a quilha, que a gente chama de balance, que é a tendência do barco a rebar ou orçar. Estudamos a posição da quilha e do centro de gravidade do casco para que o conjunto todo se equilibre com o centro de empuxo. Toda essa parte matemática é feita, estudada e bem detalhada. Vemos as forças do casco, da quilha, certas posições e métodos de calcular todas essas situações. Chegamos a um ponto final de calcular o centro de gravidade do casco. Entramos em estabilidade, que é uma das partes mais bonitas do projeto de veleiro. É preciso notar que tudo que for cálculo, ele é feito pelo FreeShip. O nosso curso ele é instrumentalizado pelo FreeShip, porque o FreeShip é uma ferramenta de desenho e uma ferramenta de cálculo. O projeto de veleiros, o curso de projeto de veleiros, ele só permite que você analise e mude as condições que o FreeShip calcula de um determinado barco. E o FreeShip é muito importante, porque se você mexe um pontinho, ele imediatamente recalcula toda a parte de hidrostática e de estabilidade do barco. Então, a gente pretende que esse curso seja um curso completo no que abrange o casco em si, a posição das velas, da quilha, enfim, é um projeto completo em relação a esses problemas. Fica faltando o cálculo do mastro e o cálculo estrutural. Em relação a esse ponto do cálculo de mastro, a gente vai fazer isso em outro curso, porque senão ficaria muito, muito longo o curso de projeto do casco. A mesma coisa é para o cálculo estrutural. O cálculo estrutural ele será feito, um curso, analisando e usando a regra ISO 12215. É uma norma, ela está recém-feita, ela foi toda refeita em 2019. Existem ainda uns pequenos probleminhas que eles estão verificando, e assim que sair a definitiva, eu farei o curso. Então é isso, amigos. Podem esperar desse curso todas as informações possíveis para você fazer o projeto, para você verificar se o barco que você está comprando é um barco bom, se a quilha desse barco, apesar de ser bonita, é eficiente, e arguir tanto aos fabricantes como os donos de barcos usados, como ele se comporta, e você pode analisar esse comportamento, qual é o problema, se existe algum, de onde ele vem. Do mesmo modo, para as pessoas que fazem manutenção de barcos para outros, é importantíssimo vocês saberem tudo isso, que é para se falar besteira, não fazer besteira, porque qualquer coisa errada que se faça é um prejuízo para o dono do barco, né? E vocês podem ser até acionados em relação a isso, tá certo? Então, nós esperamos que esse curso ele atenda a muitas pessoas e que melhore o nível de entendimento sobre os veleiros. Muito obrigado.